Boa noite, meus irmãos. É uma alegria sempre muito grande todas as oportunidades que temos de refletir em conjunto sobre as luzes do Consolador prometido por Jesus. Por isso que nós que agradecemos a oportunidade, eu e o Marlon. E hoje nós trouxemos um assunto, como em tudo o Espiritismo traz as luzes, ilumina, nos traz com clareza uma ideia e, acima de tudo, nos fazendo descortinar que há um Deus infinitamente bom e perfeito, que preside a tudo e a todos, que nos quer definitivamente bem, que nos ama acima de tudo, que todos estamos protegidos até nos confins do universo. Então, o céu ou o inferno, mito ou verdade, ou a justiça divina, segundo o entendimento espírita. Nós vamos buscar lá em Ezequiel, até sugerindo a ideia aqui para muitos que acreditam que o Espiritismo ou o espírita não se importa com o Velho Testamento, né? O Velho Testamento nós entendemos que é, sim, um livro sobre a história do povo judeu e que contém a lei de Deus nos 10 mandamentos. É um livro absolutamente respeitável e que aqueles mais que querem enveredar na profundidade de tudo, estudam e investigam. Então nós buscamos lá em Ezequiel essa fala já aí, atribuída a Deus. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Olha que maravilhoso isso. E aí nós vamos adentrar o livro Céu e Inferno, que é um dos livros que compõem o Pentateuco kardeciano. A doutrina dos espíritos está toda concentrada, se quisermos um livro só, nós vamos procurar o livro dos espíritos, que é o arcabouço doutrinário e contém em germe tudo ali. Ele é tão importante que sobre cada uma de suas partes, Kardec escreveu um outro livro. Então, sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos, nós temos a Gênese. Sobre a segunda parte, nós temos o Livro dos Médiuns. Sobre a terceira parte, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. E sobre a quarta parte, nós temos o livro O Céu e o Inferno, que nós vamos adentrar devagarinho agora. Eu não deixei especificado aqui onde o capítulo, mas está tudo no Céu e Inferno, o que nós vamos ler aqui agora, exceto o final, que é uma pergunta do Livro dos Espíritos. Então, Kardec começa com esse pensamento fabuloso aí. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. Vivemos, pensamos e operamos. Isto é um fato, né? E que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Na profundidade da consciência de cada um, eu tenho certeza que nós já fizemos essas perguntas a nós mesmos, né? De onde viemos, por que estamos aqui, o que vai acontecer depois. E o Espiritismo, como lei de Deus na sua expressão mais pura, que nos apresenta fatos que são originados de observação criteriosa, ele nos apresenta uma realidade. Nós vamos ver aqui, vamos continuar com Kardec. Haverá algo mais desesperador do que achar que o nada existe, que vai acabar quando a gente desencarnar, da destruição absoluta?
as afeições caras, a inteligência, o progresso, o saber laboriosamente adquirido, tudo despedaçado, tudo perdido, de nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofrimento das paixões. Se nós perdêssemos, se acabasse tudo com o nosso último suspiro aqui, para que lutar, para que frear as nossas más inclinações? Vai acabar mesmo, né? Olha o importante ensinamento moral que a certeza da imortalidade encerra. Se eu sei que não vai acabar no meu último suspiro aqui, se a vida continua, isso é um fato, nós vamos continuar com o pensamento de Kardec aqui. Se a continuidade é um fato, se eu vou me deparar com as pessoas, tanto com as pessoas queridas, como com aquelas com quem eu não convivi bem, com aquelas que, entre aspas, eu deixei de lado, porque vai acabar mesmo. Nós vamos nos deparar com todos. Então, tal certeza interfere diretamente no nosso comportamento hoje, aqui, agora, moralmente. Eu vou pensar umas 50 vezes antes de fazer qualquer mal, ou de virar as costas para um irmão meu, né? Então ele continua falando o seguinte, que todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte, de alguma forma, ou por outra, as penas e gozos futuros que se resumem na doutrina do céu ou do inferno encontrada em toda parte. No que elas diferem essencialmente é quanto à natureza dessa realidade, dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de uma e de outra. Então, o que há de diferente é sobre a natureza do que vai acontecer e o que é que determina esse caminho positivo, esse caminho cheio de flores ou esse caminho cheio de lágrimas após a morte. Todas as religiões, mais uma vez Kardec fala, houveram de ser em sua origem relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Todas se baseiam nisso também. Estes, muito materializados para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos pautados no materialismo. Então é natural, Kardec já faz a gente refletir aqui na importância da nossa condição evolutiva e a de cada um de nós. Se a gente projeta um futuro baseado naquilo que a gente entende aqui agora, a gente não consegue entender as coisas espirituais, isso é uma atenuante para todos nós, né? Então, não existe, por isso que a gente vai entender que não existe essa condenação também para quem não entende. O homem quer saber de onde veio e para onde vai, mostrando-lhe um fim que não responde às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que lhe fornece a ciência, impondo-se-lhe condições cuja utilidade sua razão contesta, ele tudo rejeita. Então, é mais ou menos o seguinte, racionalmente, hoje todo mundo conhece o Marlon. O Marlon é bonzinho, o Marlon é bonzinho, né? Então, o que a gente assiste aqui é isso. A razão não deixa a gente imaginar que o Marlon vai para o inferno. É porque nós estamos baseando tudo naquilo que a gente vê aqui e agora. Então, tudo que ultrapassa esse pensamento, a razão rejeita conforme o nível de entendimento de cada um de nós, né? Aí Kardec fala o seguinte, apresente, porém, um futuro condicionalmente ilógico. Olha só, está grifado isso aqui. Digno da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus.
Vamos apresentar então uma solução digna da justiça, da sabedoria, da perfeição, da infinita bondade de Deus. Aí a razão vai aceitar. Puxa, mas ele foi bonzinho, pelo menos enquanto a gente assistiu. É racional a gente entender que porque num último momento, num gesto tresloucado, ele fez uma barbaridade qualquer e foi condenado eternamente? A razão nos diz que não. E é o que Kardec está falando aqui, né? Então, apresente racionalmente e aí repudiaremos tudo que o materialismo ou o panteísmo apresenta. Olha que... Eu ficaria só nesse slide aqui, gente, porque isso não são palavras minhas, mas eu vou ler até as vírgulas, né? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Todo mundo vai embora hoje convicto disso aqui. Foi Kardec que falou, nós vamos entender por quê. Então, definitivamente não existe a possibilidade de continuarmos vivos ou não. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. A vida continua. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. São fatos. São fatos. Nós estamos reunidos agora numa casa espírita em torno do ensinamento cristão da lei de Deus. Isso é um fato. Então Kardec continua falando, ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Realidade. A eternidade existe e é uma realidade. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. Não é obra de nenhum homem. A eternidade são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Isso é um fato. Ao longo da história, não só na codificação espírita, mas ao longo da história, se quisermos investigar, vamos ver provas irrefutáveis de espíritos que se manifestaram e trouxeram a certeza de que são eles sim falando. Kardec codificou, organizou esses ensinamentos que estavam esparsos à sua época, no cerne do pensamento religioso de todo segmento religioso. Há a ideia da imortalidade implícita ali já. Em alguns claramente, abertamente, em outros implícita. Então, isso aqui, gente, quando a gente fala, gosto muito desse trecho, porque eu acho que isso encerra tudo, né? Se a imortalidade é uma certeza, é um fato, muda tudo. Deus só pode ser uma coisa muito além da nossa compreensão, muito bom em permitir que todos tenhamos novas oportunidades, porque não há um ser sobre a face da terra que, se indagado na sua consciência, na sua intimidade, ele se olhar diante do espelho e falar, puxa, eu sou feliz com tudo que eu fiz aqui na terra. Porque na nossa consciência está a lei de Deus. E lá no fundo a gente sabe quando que fomos orgulhosos, quando que fomos egoístas, quando que faltamos com a verdadeira caridade, como ensinou Jesus. Então, você vai ficar antenado aí, que você vai ver onde que está. O Espiritismo, então, tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos. E é por isso que inutilmente o tem combatido. É porque não exatamente... O Espiritismo não é invenção de Kardec, não é invenção de homem algum. Kardec organizou a matéria para nós, toda que já estava aí. Mas são os fatos
irrefutáveis que trazem essa realidade. E se a gente não quiser investigar lá longe na história, né? Nós temos a própria codificação espírita e nós tivemos um médium contemporâneo de muitos de nós aqui, que foi Francisco Cândido Xavier. Você pode começar hoje a investigar a obra dele. Você vai ver a quantidade de fatos irrefutáveis que tem ali acerca da imortalidade. Ou você pode começar a ser companheiro de um grupo mediúnico, né? De onde você conheça as pessoas, que você conheça, que você confie. Você vai ver a quantidade de provas irrefutáveis da imortalidade que tem ali. Mas aí, continuando, né? Sobre, instintivamente, então, o homem tem a crença no futuro. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, porém o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista, congraçará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes e trará gradualmente, devagarzinho, pela força das coisas, pela força da natureza, né, a unidade de crença sobre esse ponto, não só baseada em simples hipótese, mas na certeza. E isso é verdade. A gente sabe que em muitos segmentos religiosos, às vezes eles não querem nem falar sobre isso, mas investigam a reencarnação. Né? Investigam, e tem muita gente dando aula aí sobre reencarnação em outros segmentos religiosos. Nosso Congresso Espírita, Haroldo Dutra apresentou para nós a irmã Aila, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver, né? É uma freira católica e é a coisa mais linda, como eles se entendem, como ela respeita, ela acredita, né? Ela sabe, e assim como tem já teve a participação de pastores protestantes também, falando a mesma língua, né? Mas aí, o céu, o que seria o céu? Para depois a gente chegar no inferno, né? O que seria o céu? Segundo o dicionário, em geral a palavra designa o espaço indefinido que circunda a Terra e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim, né? E formada do grego colos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Então os antigos acreditavam que o céu era uma porção de camadas em volta da Terra. Aí Kardec fala o seguinte: sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem eles em toda parte em que se encontram, seja a superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Então, o que é o céu para o espírita? É a consciência tranquila que traz essa felicidade. E essa felicidade pode ser aqui, agora, pode ser desencarnado, pode ser num casebre, pode ser numa mansão, pode ser onde quer que esteja, desde que você esteja em paz com a sua consciência, que você olhe no espelho e diga para você mesmo: puxa, hoje você foi legal, hein? Você fez o que você podia fazer de melhor para o seu próximo. Você tentou realmente viver a realidade de que somos uma grande família universal. Você é um cara legal. Então a felicidade repousa em nossas boas ações. Não tem como ser diferente. Passem a avaliar daqui para diante, que é uma lei natural. Eu faço um exercício uma semana. Vejam que dia que vocês são mais felizes. O dia que você compra uma roupa nova, o dia que você compra um carro novo, o dia que você programa uma viagem nova, ou o dia que realmente você alimenta a esperança de alguém que estava em desequilíbrio, a ponto às vezes de pensar em suicídio, e aquela pessoa vem de volta para o meio, e volta a acreditar, e volta a ser otimista. Comece a observar em qual é a situação que você sente realmente felicidade. Porque lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, né,
Os espíritos, Kardec pergunta onde está a lei de Deus, o que é a lei de Deus, o que é a lei natural, e os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única para a felicidade do homem. E ele só é infeliz quando se afasta dela. Isso é uma realidade. Todas as vezes que somos orgulhosos, que somos egoístas, que somos maldosos, que somos vaidosos, quando começa a despertar a nossa consciência, você olha no espelho e você tem vergonha. Você não quer ser aquela pessoa, você quer ser, puxa, aquele missionário que está fazendo grandes coisas. Nossa, como é linda a Madre Teresa, como a vida do Chico foi maravilhosa. Como o Divaldo faz coisas, assim como em todo segmento religioso tem grandes nomes se doando, o altruísmo é que nos faz felizes. E é por isso que Kardec fala, então a felicidade dos espíritos é inerente às suas qualidades e aurem eles em toda parte em que se encontram. Mais adiante, ele fala, são eles, pois os autores da sua própria situação feliz ou desgraçada, conforme a fala de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Vamos falar de imensidade ilimitada aqui? Vamos só pensar um pouquinho na dimensão do universo? Só um pouquinho, né? Porque a gente costuma pensar em universo só no nosso planetinha lindo azul, né? E se a gente se interessar só um pouquinho por astronomia, a gente vai ver que o nosso planetinha é um planetinha de um sistema solar, né, no meio de zilhões de outros sistemas solares, dentro de uma nebulosa, entre outros zilhões de outras nebulosas. Onde será que o céu é uma coisa localizada? Né? Então, nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que são as virtudes, que franqueiam e os vícios interditam. Ante esse quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a ideia de que há só vida aqui. Como que nós apequenamos Deus? Então, a primeira grande coisa que Kardec fez por todo espírita, ou por todo aquele que se interessa no conhecimento da lei de Deus, é descortinar esse Deus infinitamente maior do que a nossa compreensão. Quando a gente pensa que já entendeu, é maior ainda, é mais maravilhoso ainda. Os espíritos falam muitas vezes que a nossa linguagem é pobre para definir, que nós não conseguimos, e é uma realidade. A Terra ainda é planeta de expiação e provas em transição, no primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora do planeta de regeneração. E para a gente não ter dúvida, é só a gente lembrar a realidade que acontece, termina de acontecer lá na Ucrânia agora, né? Primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora do mundo de regeneração. Ainda há seres absolutamente primitivos entre nós. E a gente não pode ter ilusão de estar muito melhor do que esses seres, porque nós estamos aqui. Somos obrigados a conviver com essa realidade. É porque é para nos despertar alguma coisa que nós não temos ainda, senão Deus não permitiria, né? Então, inferno, que nosso irmão queria saber. O céu é a consciência tranquila. Pode ser aqui, agora, em qualquer lugar, né? O dia que você socorre aquela pessoa necessitada de verdade, né? O dia que você sai lá fora, tem alguém mexendo no lixo, você fala, não, vem cá, deixa eu te pagar um almoço. Ou, às vezes, para não deixar constrangida a pessoa, entrega um dinheiro, fala, olha, caiu, estava caído aqui do seu lado, acho que é seu.
Vá embora e veja o que é que você sente. Quando de verdade, de forma desprendida, a gente auxilia alguém. Esse é o céu. E o inferno, todas as religiões também se assemelham. Os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos, Satã, como a diferença de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que couber em partilha sem ser mal. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e fica feliz ao atormentá-los. A Terra, antigamente, era o centro do universo. Não lhe conheciam a forma nem a estrutura interna. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de explicar tudo isso. A época de Jesus, a Terra era o centro do universo. Como é que ele podia ir muito além, né? Então, aí a Kardec faz uma analogia aqui, que antes da ciência, antes da geologia comprovar a formação da Terra, a gente achava que tinha inferno nas entranhas. Antes da astronomia descobrir as leis que regem o universo, a gente não entendia que não tem para cima nem para baixo, né? A Terra não gira o tempo inteiro ao redor do Sol e ao redor dela mesma. Tem hora, a gente não sabe se a gente está de ponta cabeça. Isso a minha cabeça já fundiu. Eu falo, gente, como que a água do mar não entorna? É uma bola, é uma esfera solta no espaço, né? Isso é Deus, né? Então, ele continua aqui, salvo os nomes e variantes de detalhes de numerosas analogias, ambos, inferno pagão ou inferno cristão, tem o fogo material por base de tormentos como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Você vai queimar no inferno, é muito comum essa, né? Aí, Kardec, o que ele traz em contrapartida disso aqui? Um dos pilares doutrinários não é a certeza de que há evolução? Todo mundo aqui já viu um filme da era cristã ou da era medieval, né? Como é que eram os costumes, como é que era a coisa. Olha para hoje. Então, o progresso existe, a evolução existe. E isso é pilar doutrinário. Todos evoluímos com a graça de Deus. Então, se existe o progresso, não há uma sorte definitiva para ninguém. Não existe condenação definitiva para ninguém. E se há sorte definitiva, não há progresso. Né? Se houvesse uma condenação eterna, seria o mesmo que a gente falar, não existe progresso. E isso não tem como a gente refutar. Então, Jesus resolveu a questão quando disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso é importante falar, que esse pensamento de penas eternas, a gente diminui um pouquinho a bondade, a grandeza de Deus, né? Porque se nós, que somos espíritos imperfeitos, não fechamos a porta para um filho, por mais barbaridade que tenha cometido lá fora, bateu na porta, mãe, pai, olha o bração aberto, né? Como que a gente ousa pensar que Deus faria diferente? Nós nem compreendemos, ele nem se ofende, né? Então, Kardec filosofa sobre isso também, né? Então, o inferno, cadê o moço que queria saber do inferno? Está por toda parte em que haja almas sofredoras. E o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Se alguém aqui tiver a oportunidade de lembrar, às vezes uma situação em que viveu, que se arrependeu profundamente, você sabe o que é o inferno. Ou se você ouviu alguém contar para você de um arrependimento muito grande de alguma coisa que tinha feito. Nós sabemos que há crimes e há crimes, né? E nós não estamos falando aqui só de crimes
capitais, não, de tirar a vida. Mas quando você rouba a esperança de alguém, quando você tira a alegria de alguém, né? Então, inferno é a consciência pesada. Não tem, é o remorso. Como que eu faço? Eu não queria magoar aquela pessoa daquele tanto, eu não queria tirar aquela vida, eu não queria ter feito aquela bobagem que eu fiz na minha juventude. Isso é o inferno. E o céu é a certeza. O céu, olha como que Deus é bom. E através da certeza da imortalidade, Ele nos traz esse céu. É a certeza de que eu posso começar todos os dias a desenhar um novo fim. Eu posso sempre começar de novo. Aí vem Pedro e fala, olha, o amor cobre a multidão de pecados. Essa certeza é o céu. Todas as vezes que alinhamos as nossas atitudes com o pensamento divino, com a lei de amor que Jesus veio, ensinou, exemplificou, nós ficamos felizes. Nós fundamos uma casa espírita, uma certa época, pequenininha. E o trabalho era todo sábado à tarde. Vou confessar para vocês aqui, não é para ninguém rir, pode rir depois. Eu ia sábado à tarde para aquela casa, eu ia numa preguiça. Eu já tinha fundado, já tinha compromisso, né? Eu ia realizar o trabalho. Eu queria ir para o cinema, eu queria viajar, eu queria ficar com as minhas filhas, eu queria fazer qualquer outra coisa, menos ir para a casa espírita realizar aquele trabalho voluntário. E aí quando eu voltava, mais um sem número de vezes isso acontecia, né? Era como se eu ouvisse alguma coisa. Vai, sua boba. Onde que você ia encontrar esse sentimento que você está sentindo agora? Onde? Em qual situação dessas que você queria, que o seu materialismo, a sua ignorância, a sua inferioridade queria? O senhor queria falar, isso é indiscutível, né? No mesmo dia, na mesma hora. Agora, o Espiritismo, Deus, fica tão claro para nós a bondade de Deus, a proteção que temos o tempo inteiro, né, que a gente sabe que a gente não precisa fazer grandes esforços, porque nós sabemos que o anjo de guarda, existe um anjo de guarda, aquele espírito que quando você foi reencarnar, falou para você, eu vou estar com você todos os momentos da sua vida, me chama, eu te amo acima de qualquer coisa. Eu vou estar com você. Basta a gente chamar esse irmão. A gente só tem que vencer a barreira do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso confortinho material, pseudo-conforto, né, que a gente tem e que a gente quer preservar. Vai ficar tudo aqui e a gente quer preservar. A gente só tem que vencer essa barreira para a gente perceber o manancial de bênçãos onde estamos inseridos e onde podemos promover o céu, não só para nós, mas para todos a quem amamos, para todos que cruzarem o nosso caminho. Para a gente encerrar, nós não podemos ficar sem uma fala de Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Gente, isso aqui está na questão 1009 de O Livro dos Espíritos. O Haroldo Dutra fez um congresso, uma fala muito grande sobre isso. Nós vamos ler, nós vamos nos limitar a ler. Lá na questão 1009 tem a fala de São Luís, tem essa, acho que de São Vicente, tem essa de Paulo. Ele fala o seguinte, falando sobre penas eternas. Ele fala o seguinte, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Todos nascemos, todos estamos aqui para gravitar em torno de Deus, para chegar, para nos aproximarmos da lei de Deus. Todos, sem distinção, né? Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem,
Olha o que ele mesmo fala. Digo-vos em verdade que mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, com o lhe exagerardes a severidade. Deus não tem nada de severidade, nenhuma cobrança, ele nem se ofende. Essa inteligência suprema nem se ofende conosco, né? Duplamente comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela, qualquer criatura, mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Nós comprometemos a ideia de Deus, da realidade de Deus, quando você supõe que ele é capaz de cobrar alguma coisa, né? As ideias do inferno, com suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pode ser tolerada perdoavelmente num século de ferro, porém no século XIX não passa de vão fantasma próprio, quando muito para amedrontar criancinhas, e essas mesmas criancinhas crescendo um pouco, logo deixam de acreditar. Paulo nos chama de homens de fé ardente e viva, vanguardeiros, é o que traz na frente, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas, mas para trazer a realidade. Aí, mais adiante um pouquinho, depois vocês vão ler com calma, não estou enxergando bem aqui. Olha essa fala de Paulo sobre o inferno. Ó. Quem é com efeito o culpado? Quem é culpado realmente? Que a gente fala tanto isso. Você é culpado, você vai pagar, é o que a mesquinha ideia de Deus, né? É aquele, olha que coisa, que entendimento. É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, um falso movimento, porque o verdadeiro movimento é gravitar para Deus, né? Por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Gente, olha que coisa maravilhosa. Não é culpa, na verdade, é equívoco, é falta de compreensão, é falta de aprendizado. Diante de uma realidade dessa, os nossos esforços são muito mais numerosos para realmente compreender, fazer aquela pergunta verdadeira que Paulo, esse mesmo Paulo, fez a Jesus às portas de Damasco, né? Senhor, que queres que eu faça? De verdade. Então, o céu e o inferno, vocês vão acabar de ler lá, vocês vão acabar de ler. Céu e inferno, definitivamente, claramente, comprovadamente, é um estado de consciência de cada um de nós. O Espiritismo nos traz todas as ferramentas, todas, e mais um pouquinho que a gente não, mais um pocão que a gente não percebe, para a gente manter esse estado de tranquilidade, de céu em nossos dias, nos dá todo o suporte necessário, além de manter esse equilíbrio em nossas vidas, levar a todos aqueles que convivem conosco e a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. O nosso muito obrigada a Jesus e a Deus por essa oportunidade de conhecer esses ensinamentos. Só tem espaço na eternidade. Que Jesus nos abençoe, é redundante, mas que a gente possa refletir muito seriamente no que estamos fazendo aqui, com o tempo que nos foi outorgado e o quanto nos falta agradecer. Grande abraço a todos.